Gênesis 2. Diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Vamos orar? Senhor, nós estamos na tua presença. Tua palavra é a verdade revelada. E nós queremos nos sujeitar ao Senhor ouvindo a tua voz. Pedimos que a tua palavra tenha primazia no nosso coração e na nossa vida. Que o Senhor encontre aqui corações obedientes. Que o Senhor encontre aqui mentes que se rendem à razão da fé, à verdade das Escrituras, à tua voz. Senhor, que a meditação que fazemos neste momento seja adoração ao Senhor, seja agradável ao Senhor. Se há alguma coisa na nossa mente, no nosso coração, que impede a tua palavra de ser ouvida, crida, Senhor Deus, e absorvida na vida, que o Senhor mude isso em nós. Nós queremos, ó Deus, entender a palavra. Para isso pedimos a iluminação do teu Espírito. E pedimos, ó Deus, um coração humilde para receber a palavra com temor, com reverência. Ó Deus, pedimos que o Senhor opere o que o Senhor deseja no momento em que a tua palavra é ensinada. A tua palavra é viva, a tua palavra é poder. Foi pelo poder da tua palavra que o Senhor trouxe à existência o que não havia. E o teu Espírito pairava. Não é diferente conosco hoje, porque é a mesma voz, é a mesma palavra, é o mesmo Deus. Senhor, que o Senhor traga consolo para o coração que chora nesta manhã. Que a tua palavra e a tua voz traga força e edificação para aquele que se vê frouxo e sem edificação e alicerce em ti. Que o Senhor traga ajuste e correção para aquele que pegou o caminho que não é teu. Traz-nos de volta para o Senhor. Oramos o que o salmista nos ensinou. Desgarrei-me como ovelha perdida. Procura o teu servo, porque não me esqueci dos teus mandamentos. É com gratidão no nome do teu Filho, Jesus, que oramos. Amém. Irmãos, hoje nós estamos no nosso penúltimo dia dessa série, Cuidar de Si. E hoje nós vamos falar sobre saúde. E nós não vamos dar uma aula de saúde, a gente não tem formação para isso e não é o lugar. Mas o que é que a Bíblia nos desafia a você olhar para a sua própria saúde? De que maneira a gente pode olhar a nossa vida como um todo e a gente vê, à luz do livro de Gênesis e de toda a Escritura, que a vida, irmãos, é algo sagrado. A vida que Deus nos dá é um presente, é uma dádiva.
E pelo fato de ser criada por Deus e dada por Ele a nós, é santo. O que significa dizer que a vida é sagrada? Que a vida é santa? Porque o Deus Criador que a fez. E a nós nos cabe cuidar daquilo que Deus fez. Sermos servos de Deus naquilo que é dele. A gente é servo de Deus na criação. A criação pertence ao Senhor. E a nós nos cabe fazer o que com a criação? Sermos servos dele naquilo que é dele. A gente chama isso de mordomia. Então, tem um autor que diz que se a vida é santa, se a sua vida é santa, então a sua saúde precisa ser encarada como culto, como reverência. Vou repetir a frase dele. Se a nossa vida é sagrada, a nossa saúde precisa ser encarada como reverência. Por isso que a gente vai na dieta do púlpito da fonte aqui, não é um momento de propaganda, mas é só dizer por que a preocupação da igreja em tirar um dia num culto de domingo para a gente dizer, falando sobre a nossa vida espiritual e pensando dentro dessa perspectiva de mordomia de Deus na criação, que você precisa cuidar da sua saúde e eu preciso cuidar da minha saúde, porque a palavra de Deus nos diz que nós não devemos negligenciar o que Deus fez, e Deus criou o corpo. Deus criou o ser humano com corpo. O corpo faz parte da nossa existência. Outra coisa que a gente precisa pensar é que Deus, Ele é o soberano da criação. Ele criou pelo poder dele e Ele que sustenta a criação. Mas Ele nos deu o privilégio de sermos partícipes dele naquilo que é dele. Eu já disse isso. Há uma responsabilidade sua e minha que não é ser Deus, que não é gerar vida, que não é a prerrogativa do poder que Deus tem, mas de sermos servos responsáveis com aquilo que é dele. Então o seu corpo e a sua vida pertence ao Senhor, mas Deus colocou você como um gerente dele sobre você mesmo. Como você tem gerenciado a criação de Deus no cuidado do seu próprio corpo? Tudo que foi criado por Deus, irmãos, caiu em pecado. E o mundo continua falando dessas coisas, mas sempre, a gente viu na semana passada, com outros objetivos. E o nosso objetivo aqui hoje não é a gente sucumbir ao cuidado de si mesmo na questão da saúde e do corpo como um ídolo, que é o que a gente encontra hoje. Assim como Deus nos mandou descansar, porque nós temos limites na nossa existência e a gente precisa saber parar para nos relacionarmos com Ele. É desse relacionamento que a gente recebe suprimento e provisão para as nossas tarefas. Deus é o nosso descanso. Mas o mundo vem de um descanso na idolatria para a gente. Você só vai descansar quando você tiver essa experiência. A palavra de Deus diz, não, a gente precisa descansar, porque o descanso é relacionamento com Deus. Deus é o nosso descanso. Da mesma forma que acontece com o descanso, acontece com o cuidado do corpo. O mundo vai dizer que tem que cuidar da saúde e cuidar do corpo. Mas é como se Deus não fosse o Senhor do teu corpo. E é um cuidado do corpo sem mordomia cristã. Sem coração de servo. Mas, hoje nós estamos aqui para lembrar que nós somos servos de Deus na criação dele. O nosso corpo faz parte disso. E como crentes, pecadores remidos pela graça de Deus, que buscam a santificação, a gente quer se envolver de uma maneira responsável com Deus nesse processo. E para isso, a gente quer ser aperfeiçoado no temor do Senhor, sendo diligentes, servos dele, no cuidado do corpo, que é um instrumento que o Senhor deu. Particularmente, irmãos, são 15 anos de fonte, dos 15, 13 que eu assumi a igreja, Deus me colocou à frente da igreja. Vocês já me viram em várias estações da vida.
Já me viram mais gordo, mais magro não, mas mais gordo vocês já me viram. Tem aqui a Marisa e o Wilton que me conhecem antes de eu casar. Então eles já me viram bem diferente. E é uma luta a gente encontrar graça para ser servo de Deus no corpo. E é uma luta a gente fazer isso com um motivo santo e bíblico. A gente não pode sucumbir aos ídolos do nosso momento, da nossa cultura, que vão dizer, cuide do teu corpo, por ideias ou razões egocêntricas, vaidosas, promíscuas. Mas hoje o Senhor quer da gente duas coisas. Ame a vida que Ele te deu. Viva os seus dias. Seus dias pertencem ao Senhor. E se Ele te deixou vivo hoje, te deu fôlego de vida, valorize isso. Porque Ele te quer vivo. Seja servo dele na vida que ele te deu. Segundo ponto que a gente precisa pensar, não são os pontos do sermão, mas não apenas seja servo dele na vida que ele te deu, mas cuide da tua saúde e do teu corpo. Porque o teu corpo é um instrumento que ele fez, que manifesta o poder criativo que ele tem, e tudo que Deus faz é muito bonito e muito perfeito. E segundo ponto que a gente vai ver ao longo do sermão é que o nosso corpo, além de ser um instrumento para as nossas atividades que mostra a perfeição e o poder criativo que Deus deu, ele pertence ao Senhor. E por amor a Ele, a gente vai fazer com o nosso corpo aquilo não que o mundo diz que deve ser feito, mas a gente vai cuidar com os recursos que o Senhor nos dá, não sendo negligentes, como um culto, como uma adoração, como louvor a Ele, porque disso Ele se agrada também. Eu disse que eu cresci achando que culto era só cuidar das questões do coração. Mas quando a gente vê os mandatos de Deus na criação, a gente vê que Deus criou o ser humano de uma maneira integral, com parte material e parte imaterial. E uma alimenta a outra. É isso que o Senhor quer nos ensinar também hoje. No sermão de hoje, o Senhor também quer nos fazer, em último ponto, descansar de que nós fazemos o nosso trabalho, mas Ele é o Deus da providência. É Ele que sustenta, é Ele que traz saúde e cura, e a nós nos cabe fazer a nossa parte, mas dobrarmos os joelhos e dizer, me cura, eu estou enfermo, age na minha vida, usa esse recurso, prepara os recursos, faça o que o Senhor deseja com este corpo que pertence ao Senhor. Então eu gostaria de pensar que, mesmo o pecado tendo entrado no mundo, e com o pecado a morte, um dia o nosso corpo ele vai se deteriorar. A gente tem um corpo criado por Deus, mas que carrega a presença do pecado e da morte. Mesmo com essa fragilidade da vida, a gente não pode se esquecer que a gente precisa se empenhar ao máximo nessa jornada que te cabe. Não sei quantos dias Deus te deu, quantos dias eu ainda viverei, mas o tempo que nos resta neste mundo, nessa jornada incerta e breve, a gente precisa zelar para nos apresentarmos a Deus como servos dele, no cuidado daquilo que é dele. E, portanto, levemos a sério o cuidado de si mesmo, com o coração em Deus, não com motivos idólatras, mas com uma vida Cristo-centrada, para cuidar de um corpo que é feito templo do Espírito Santo. Então eu queria lembrar você de algumas coisas. Irmãos, lembrar de coisas essenciais que a gente já aprendeu. Mas a primeira coisa que eu quero lembrar à luz de Gênesis, versículo 7, diz que Deus criou, Deus formou o homem do pó da terra. Foi Ele que fez. O fato da gente ser, primeiro pontinho, é que a gente foi criado. Você foi formado por Deus. Seu corpo foi formado pelo Senhor. Partiu dele, a ação primeira é dele. Foi Ele que te fez. Ele que te deu esse corpo. Pertence a Ele. Não é seu. Se pertence a Ele, também nos coloca numa relação de dependência dEle.
O fato da gente ser criado por Deus significa que nós somos dependentes do nosso Criador. É Ele que foi Ele quem deu a vida, e é Ele que preserva a vida, e é Ele que tira a vida. Diz, acabou. Pegou o fôlego de volta. Deus fez uma aliança com a gente na criação. Ele está comprometido. Isso gera para nós o quê? Senso de responsabilidade, mas antes, descanso. Você pertence ao teu Criador. Teu corpo é dele. A saúde, a subsistência do teu corpo é Deus quem dá. O mundo vende, cuide da saúde, mas como se você fosse o soberano. A palavra de Deus diz, não, foi Deus que te formou. Então, há momentos em que a gente recebe diagnósticos horríveis. Mas graças a Deus que a gente tem um Deus Criador que nos formou e os nossos dias pertencem a Ele. E apesar das notícias muito boas, as taxas estando boas, eu fiz agora, vocês viram que eu dei uma secada, e aí eu fiz as taxas. Pela primeira vez na minha vida, todas elas, tudo no verde. Tudo no verde. Até uma que o médico falou assim, olha, você precisa tomar mais refrigerante, seu sódio está lá no pé. Toma uma coisa, pega uma coisa industrializada, para de comer coisa tão natural assim. Eu nunca pensei que eu fosse ouvir uma coisa dessa. Ele falou, seu sódio precisa subir, come coisa ruim um pouco. É muito bom ouvir isso, mas também é difícil a gente ouvir um diagnóstico, irmãos, quando a vida parece estar ameaçada. Ou pior, luta dos 30, pai recém-casado não, depois de 2 anos de casamento, vamos ter filho, e os exames dizem, não vem filho, não gera vida. Nessas horas, irmãos, eu já contei esse testemunho, quando a gente fez um tratamento para a Mariu engravidar, era ciência falando mal de ciência, uma linha que a gente, olha, você tem que fazer isso, aí, mas vai naquele médico, ele mandou você falar, não, mas se você fizer isso não vai dar certo. Aí voltava no outro, não, mas se fizer isso não vai dar certo, porque aí eu falei, dá para vocês se entenderem? Não gerava vida. Saber que há um Deus Criador, que dá vida e sustenta a vida. Quando tudo vai bem, tira a vaidade e o orgulho. Deus, eu fiz isso, cuidei da saúde, e o Senhor é a razão. Senhor, a minha semente não gera vida. Mas o Senhor pode dar, se essa for a tua vontade. E Deus deu. E há um momento em que a vida pode estar ameaçada. Senhor, a notícia é ruim. Pode ser que você esteja aqui hoje assim. Deus, eu não estou em pleno vigor de saúde. Meu corpo, eu estou lidando com diagnósticos e no meio de tratamentos. Mas lembre-se disso. Quem te fez nascer foi o Criador dos céus e da terra. E quem dá a palavra final na tua vida é o mesmo Criador dos céus e da terra. E quem preserva a tua vida, apesar dos diagnósticos, é o mesmo Criador dos céus e da terra. Cuide de si mesmo. Porque Ele vela pela tua vida. Saber que nós fomos criados por Deus. Deus é o Criador e nós somos feitura dEle. Nos coloca em aliança com Ele. Foi Deus que decidiu criar você. E Ele não criou porque lhe faltava nada. A palavra de Deus diz que nós fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor Ele nos predestinou em Jesus. Efésios capítulo 1, do versículo 3 em diante. Deus escolheu você, e criou você, e formou você. Ele fez aliança com a gente, isso depende dele, nesse sentido ela é unilateral, mas na vida, Ele nos coloca numa relação bilateral para cumprir. O Senhor me deu vida, a mim me cabe te honrar com essa vida. A mim me cabe ser servo do Senhor na vida que o Senhor me deu. Seja servo de Deus, do seu Criador, naquilo que é dele, e o seu corpo pertence ao Senhor, não é teu.
Não faça do seu corpo o que o mundo diz que você deve fazer. Não faça do seu corpo aquilo que você quer fazer. Mas que nós sejamos servos de Deus no corpo que Ele nos deu, que pertence a Ele. Mas a palavra de Deus diz que quando Deus criou a gente, Ele não fez só corpo. Diz que Ele soprou as narinas e o homem tornou-se uma alma vivente, versões mais antigas. Deus nos deu uma parte imaterial. A gente tem corpo, matéria, mas a gente também, Deus nos colocou como uma unidade psicossomática. Esse é o nome que a gente usa na teologia. Há uma parte material e uma parte imaterial. E as duas coisas estão em amálgama na nossa existência. Eu fui educado, não por negligência dos meus pais, por exemplo, mas a valorizar um pouco mais na vida espiritual a dinâmica do coração. Mas é interessante que, à medida que a gente vai amadurecendo e conhecendo mais da palavra do Senhor, a gente vê como essas duas coisas se retroalimentam. Então, se você está aqui hoje dizendo, meu Deus, eu saí da minha casa para ir para a Fonte Sicai e ver o pastor falando de saúde, o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Tem tudo. Porque Deus não te fez só corpo. Ou porque Deus não te fez só a alma ou coração, a parte material. Ele te fez uma unidade integrada entre parte material e imaterial. Se você é servo de Deus e crente em Jesus Cristo, cuide do teu coração. E cuidando do teu coração, ofereça o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Que toda a tua existência e o teu ser, de uma maneira por inteiro, glorifique o Senhor. Deus não separa parte imaterial, coração, as dinâmicas onde a gente sente e a gente gosta mais de pensar as questões da fé, da nossa existência material. Você, em Cristo Jesus hoje, foi criado por Deus. Mas o nosso corpo também mostra que a gente foi redimido por Cristo. E hoje Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Eu queria que você lesse comigo lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 6, 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês recebam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? O nosso corpo foi criado por Deus, redimido por Cristo e é habitado pelo Espírito, irmãos. Ele não pertence a nós. Seu corpo não é seu. Foi criado por Deus, redimido por Cristo e é habitado pelo Espírito. A nós nos cabe servi-lo com o corpo, no corpo, e viver em adoração e louvor para a glória de Deus, inclusive com o nosso corpo. Cuidar da saúde é ser servo de Deus. Cristiano, eu já estou na idade que eu só espero Deus me chamar. Não, não. Não, não. Deus é o Deus de todas as estações da vida. Nós estamos orando por crianças que o Senhor tem feito nascer, para que a palavra esteja nelas. Irmãos, diárias, semanalmente, nós temos orado para que Deus cure as crianças, traga experiência de conversão a elas e despertamento de vocação em todas as estações da vida. E Deus é o Senhor que tem experiências para mexer em você, experiências de forjar o Filho dele em você até o teu último fôlego de vida. Portanto, se você já está numa fase de já semeou, está na colheita, meu irmão, a obra de Deus continua. Meu irmão, seja servo de Deus em cada estação da tua vida, no pleno vigor da juventude ou nas limitações da velhice. Mas hoje viva, porque você tem um Criador que te deu vida e te sustenta na vida. Seja servo dele com o corpo que ele te deu.
Ele é morada do Espírito. Foi redimido por Cristo. A gente vai morrendo a cada dia, mas há uma promessa de que um dia, quando Cristo voltar, teremos o corpo da ressurreição, sem a presença do pecado e sem a presença da morte. Feito por Deus, redimido por Cristo, habitado pelo Espírito. Só por causa dele é motivo para que você cuide da sua saúde. Portanto, que a gente se lembre do que Paulo fala na mesma carta aos Coríntios, capítulo 6, que lemos nos versículos anteriores, no 13, quando ele diz, olha, o Senhor é para o corpo e o corpo é para o Senhor. Qual era o problema da igreja de Corinto? O corpo não era para o Senhor, o corpo estava sendo para o sexo pervertido e o sexo pervertido para o corpo. O corpo estava sendo para a glutonaria e a glutonaria para o corpo. Paulo fala, opa, não é aí. O corpo é para o Senhor que o fez, habitado pelo Espírito. E o Senhor é para esse corpo. Não pode, o Senhor desse corpo não pode ser a perversão sexual, a glutonaria ou qualquer outra coisa. Tem que ser o Senhor Criador. O mundo vende essas coisas para a gente. Deus criou o nosso corpo para o trabalho, para as atividades. Deus criou o nosso corpo para o descanso. Deus criou o nosso corpo para a atividade sexual. Deus criou o nosso corpo para muitas coisas. E o mundo vende todas essas coisas, mas de uma perspectiva totalmente descentralizada de Deus e do Redentor. Então o mundo vai dizer, mantém a atividade sexual de uma maneira perversa. Deus diz, a atividade sexual é uma bênção, no padrão que o Senhor fez. O mundo diz, tem as atividades no trabalho, de uma maneira perversa. Deus diz, Ele criou o homem com inteligência, para fazer as suas atividades culturais no trabalho e no relacionamento com Ele. Exerce essas atividades para a glória dEle. Deus nos criou para parar as atividades e contemplá-lo. A Ele e com quem é dEle. O mundo diz, descanse. Mas você só vai descansar quando você provar essa experiência ou tiver esse tipo de experiência ou estiver nesse tipo de lugar. Hoje Deus nos trouxe aqui para dizer, o seu corpo é para o Senhor. E o Senhor é também para ser Senhor do seu corpo. Portanto, se hoje o mundo tem bombardeado você para uma perversão na sexualidade, lembre-se disso, seu corpo é para o Senhor. Se o mundo tem bombardeado você com glutonaria, lembre-se disso, seu corpo é para o Senhor. Se o mundo tem bombardeado você com diversas perversões das coisas belas que o Senhor colocou nos fundamentos da criação, lembre-se disso, seu corpo é para o Senhor. Que a gente se volte para o Criador por meio do Redentor Cristo Jesus. Deus nos deu parte material, que é corpo, mas também nos fez parte material e nos deu personalidade. Que essas duas coisas estejam em interação para que a gente sirva a Deus, cuidando de nós mesmos na saúde. Então, o primeiro ponto, irmãos, é que Deus criou você. Mas o segundo ponto é que Deus não criou um boneco de barro, Ele criou pessoas. E aí eu quero ser bem objetivo. Tem um autor que diz algo que eu devia ter digitado e não digitei. Presta atenção aqui, todo mundo lê os meus lábios, por favor. Ser uma pessoa significa ter alguma forma de independência, não absoluta, mas relativa. Ser uma pessoa significa que você tem um pouquinho de independência. Não é uma dependência para você fazer o que você quiser. Ser uma pessoa significa ser capaz de tomar decisões, estabelecer objetivos e ser capaz de perseguir esses objetivos. Você tem liberdade para fazer isso. Deus criou você com capacidade de decidir. E hoje há uma decisão a ser tomada. Eu vou viver e cuidar da minha saúde, porque o meu corpo foi dado por Deus e pertence a Ele.
Deus te fez pessoa, com inteligência para isso. E mais, você é habitado pelo Espírito, e o Espírito é poder naquilo que você é fraco. Com fé na palavra e no poder do Espírito, você pode decidir: Deus, eu vou parar de negligenciar o cuidado de mim mesmo. Se tem um motivo que vai me fazer dormir hoje, levantar amanhã e dizer: eu vou viver este dia e vou cuidar desta casa que o Senhor deu. E quando Ele não quiser mais, Ele vai me chamar para a glória eterna. Mas eu vou cuidar de uma maneira santa, como culto a Ele. É porque Deus me deu inteligência. Me fez pessoa com liberdade para fazer isso. Então tome as decisões para estabelecer e cumprir os objetivos bíblicos. Se até hoje você tem vivido os vícios no teu corpo, o Espírito de Deus está aqui para forjar em mim e em você virtudes cristocêntricas. Se hoje a gente é entregue à vida desregrada ou um relaxo no cuidado com a saúde, que a gente faça isso com uma motivação santa e cristocêntrica. Senhor, é templo habitado, é templo do Espírito. É um corpo redimido por Cristo, criado pelo Senhor, o Deus da Bíblia. Por amor a ti, eu vou cuidar desta casa. Eu decido fazer isso. Deus te dá graça e poder para isso. Seja responsável no corpo que Ele te deu. Irmãos, isso não é uma perspectiva moralista, mas é a gente ser servo de Deus naquilo que é dele. E aí eu queria lembrar para todos nós algo que é muito caro para o nosso coração. Conforme o tempo passa, em todas as estações da vida, quero terminar o sermão de hoje lembrando você que o nosso corpo carrega a presença do pecado e da morte. Mas que hoje a gente cuide da saúde se lembrando de algo: Deus cura. Primeiro, Jesus, Ele, quando esteve aqui na terra, conforme os evangelistas registram para nós, Ele curou abundantemente. E esse Jesus, que a gente lê nos evangelhos, Ele não mudou. Ele tem poder para curar. Ele não perdeu o poder de curar. O que Ele fez lá atrás, Ele pode fazer hoje. Aqui nesta igreja, nós já testemunhamos diagnóstico e cura instantânea. Nós já testemunhamos diagnóstico e não cura instantânea. Mas seja no diagnóstico e cura instantânea ou não, a gente precisa se lembrar que Jesus está vivo e Ele não perdeu o poder. Mas eu quero lembrar você que Jesus cura. Esse Deus Redentor que nos cura, Ele quis nos salvar de uma maneira inteira. Ele não quer só salvar o nosso coração que era idólatra e servia a outros deuses a si mesmo. Ele quis nos dar um coração que ama o Senhor sobre todas as coisas. Mas a salvação também envolve a cura do nosso corpo. Um coração que voltou-se para Deus usa o corpo como instrumento não mais de culto ao pecado. Oferece o corpo como instrumento da justiça, diz Paulo na carta aos Romanos. Dizer que Jesus nos curou da enfermidade do pecado significa: Deus, eu não quero que o meu corpo seja meio para a expressão do pecado. Eu quero que o meu corpo seja a expressão da justiça de Deus manifesta em Cristo Jesus. Jesus cura. Ele tem poder para nos dar cura física. Mas acima de tudo Ele é o Redentor do nosso coração e o nosso corpo pertence a Ele. E se antes esse corpo era instrumento para a manifestação do pecado, hoje eu tenho liberdade no Espírito para dizer: Senhor, eu ofereço como instrumento da justiça de Deus. Que Cristo seja glorificado no meu corpo. Mas eu também quero te lembrar que quando chegar um diagnóstico de enfermidade, leia o diagnóstico, se submeta ao tratamento,
Mas não fuja da presença de Deus e não deixe de dobrar o teu joelho e clamar ao teu Criador. Os meus dias pertencem a ti. E infelizmente eu tenho visto crente que está fugindo da presença de Deus, recebe o diagnóstico e a gente não pode ser ignorante, mas a gente se esquece de quem dá a última palavra na nossa vida é o nosso Criador. Vá a Ele, peça a Ele, Ele cura. Ele tem poder. E Ele pode usar a enfermidade, pedagogicamente, para que a gente passe pela estação da saúde e da doença, na presença dEle. Se quando você passa qualquer luta, seja na enfermidade ou de qualquer ordem, você foge da presença de Deus, meu irmão, Deus quer te dizer que Ele é um Deus que nos coloca, Ele é um Deus presente em todas as oscilações da vida. Deus está presente, quer fazer parte da dor e também da celebração e das vitórias. É Ele que confere vitórias ao seu povo. Então, com cura ou sem cura, pense na benevolência que Deus te traz no processo de passar por essa luta e ser santificado por Ele. Os irmãos vão se lembrar disso. Em 2024, quando a Mariu recebeu o diagnóstico. Eu não quero passar de novo. Mas o legado de santidade é uma bênção, irmãos. Se Deus precisava dar aquela experiência para que a gente ficasse mais parecido com o filho dele. E eu acredito que essa experiência, posso dizer, porque somos uma família, foi coletiva. Não apenas com a Mariu, a gente já passou isso com o Roger. Passamos isso com a Martinha. E com tantos outros irmãos. E o Senhor nos deu graça. E nós passamos com Ele. E hoje temos um testemunho. Cura? Sim. Mas tanto quanto aprendemos a passar pela dor na presença do Senhor. Com cura ou sem cura, Deus na sua providência quer santificar você. Nessa experiência. A nossa fraqueza física, ela precisa nos aproximar dele. Portanto, se a gente olha o Samuel e o Lucas no vigor, na beleza dos primeiros anos. Mas vai ter um tempo em que a gente vai ter, as pesquisas sociológicas apontam isso, um mundo de pessoas de terceira idade. E a gente vai ver as limitações de se estar numa casa que mostra a marca do tempo. Mas a nossa fraqueza física, por exemplo, quando a gente perceber que nós estamos nos nossos últimos dias, não é um empecilho para que a gente viva a plenitude da presença de Deus. Isso deve nos aproximar dele. Ou mesmo no vigor da juventude, mas com enfermidade. Isso deve nos aproximar dele. Procure o médico. Use os recursos e as oportunidades que o Senhor, as condições que Ele te deu. Mas, em primeiro lugar, procure o teu Criador. Que Deus use o médico. Que Deus use a medicação. Que Deus te dê graça para cumprir. Eu lembro disso, irmãos. Quando a Mariu, na primeira sessão de químio, não conseguia tomar um copo d'água, e a Mary falou, você não pode se desidratar. A gente achando que era normal, pôr tudo para fora e não repor. E ela não conseguia. Eu falei, Deus, tem que tomar água? Então, imagina a água orada. Em nome de Jesus, Senhor, ela vai beber essa água e não vai vomitar. É orar para tomar uma água e não vomitar. Por que fazer isso, irmãos? Porque o Senhor deu uma regra para o médico. E esse corpo doente é do Senhor. E Ele não quis tirar a vida. Então nós vamos cuidar dele para a glória de Deus. Ajuda ela a tomar essa água e não vomitar. Tomou e não vomitou. Não era água orada, mas era a mão soberana de Deus, o Criador. E isso me fez o que? O testemunho era... Eu queria um testemunho, irmãos, orando e Deus curou. Não, irmãos. A cura foi no processo. Mas no processo eu aprendi a orar para tomar uma água e não vomitar. Por quê? Isso é mordomia. Então procura o médico, faça o que ele mandar.
Mas não deixe de falar com o teu Criador, porque Ele que dá a palavra final. Passe pela saúde e passe pela doença na presença dEle. Que Ele hoje nos faça conscientes. Se o seu corpo está instrumento dos vícios, que hoje a gente possa dizer, não, esse corpo é instrumento da justiça. Eu quero as virtudes cristocêntricas aqui. Eu quero ser servo de Deus naquilo que é dele. Que isso também vá para a tua vida emocional, para a tua saúde mental, para todos os segmentos da nossa existência. Cuide de você, por amor a Deus, em honra para o Senhor, em louvor para a glória e glória do teu Criador. Teu corpo não é teu. Que a gente possa dizer, Senhor, que Cristo seja glorificado no meu corpo, em cada estação da vida. Amém? Vamos orar? Se há necessidade de você fazer ajuste, você tem sido negligente com a vida que o Senhor te deu. Você tem desprezado a vida que Deus te deu. Você tem cuidado do teu corpo, mas com motivos mundanos. Você tem entregue o teu corpo a paixões bestiais. E a tua saúde está sinalizando isso. Que o Espírito de Deus traga correção e ajuste. Que hoje eu e você, a gente possa estar aqui dizendo, Deus, eu quero glorificar o Senhor no cuidado da vida que o Senhor me deu. Que hoje eu e você, a gente possa fazer os compromissos. Deus fez aliança com a gente na criação e nos deu nova aliança na redenção. Ela é unilateral nesse sentido, mas nós somos cooperadores dele naquilo que é dele. Oremos. Senhor, nós nos dirigimos a Ti para confessar os nossos pecados, Senhor, à luz da Tua palavra. Se nós temos sido negligentes com o corpo que o Senhor nos deu, perdão. Se nós temos servido outros deuses com o corpo que o Senhor nos deu, perdão. Se nós temos cuidado do corpo com motivações mundanas, perdão, Senhor. Se nós temos, Senhor Deus, não cuidado do corpo, perdão. Se o nosso corpo tem sido, Senhor Deus, abandonado por falta de consciência de que há um Criador e que o Senhor nos tornou pessoas com vontade, com inteligência, com capacidade de decisão, que o Senhor converta o nosso coração hoje para o que a Tua palavra diz. E a gente possa, Senhor Deus, sair daqui Te servindo, cumprindo o que a Tua palavra diz em Romanos 12. A gente não se conformar com este mundo, Senhor, com este século, que bombardeia a gente com a idolatria do cuidado do corpo, Senhor Deus, de uma maneira tão vaidosa e perversa. Mas que a gente possa ver as atividades do corpo em cada estação da vida, Senhor Deus, dentro do Teu plano, como beleza. Dá-nos, ó Deus, uma vida no trabalho, uma vida na intimidade, no leito conjugal, uma vida de descanso, uma vida, Senhor Deus, de cuidado da saúde, dentro do que a Tua palavra diz em Jesus. E assim o Senhor seja glorificado, e a gente veja a beleza da criação pela redenção que há no Teu Filho, em operação nas nossas vidas. Que o Teu Espírito nos encha. Nos livra de moralismos, e também nos livra, Senhor Deus, de libertinagens. Mas faze-nos santos, consagrados, piedosos, dedicados ao Senhor. Que nesta igreja o Senhor levante pessoas cheias do Teu Espírito, que cuidam do corpo por amor a Ti, para a glória do Teu nome. Que nós saibamos ver os limites que a Tua palavra coloca para as atividades. Senhor, se há alguém enfermo no corpo, cura, Deus. Que bom poder pedir ao Criador, cura. Restitui a saúde, Senhor. Repreende, Senhor Deus, a causa das dores. O Senhor tem poder para isso. Aquele, Senhor Deus, que está em tratamento, Senhor, que ele não passe sem se dirigir ao Criador. Fortalece o ânimo, Deus. Fortalece o ânimo, Senhor Deus, para estar na Tua presença, Senhor. A busca da Tua presença.
Deus, que haja descanso na soberania do Senhor. E que o Senhor dê testemunhos de que o Senhor cura instantaneamente, que o Senhor usa a sabedoria, os recursos, que o Senhor, ó Deus, dá aos profissionais. E que tanto em um caso quanto no outro, o Senhor marca a gente com santificação e a presença no processo. Da experiência, Senhor Deus, de se ver pastoreado e cuidado pelo Senhor em momentos de luta, de enfermidade. Senhor, o Senhor é um Deus que, de onde vem a saúde, emana a saúde sobre a tua igreja. Eu peço que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, que a tua palavra não se perca, Deus, e que ela paute a agenda da semana, a maneira como vamos viver neste mundo, Senhor, e cuidar daquilo que é teu. No nome do teu Filho Jesus Cristo, que oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe para a glória dele.